Agora vamos conversar com a jornalista, nossa colega convidada de hoje, Márcia Scherer. Ela que é jornalista, mas que não atuou muito como jornalista, foi assessora de comunicação e superintendente de comunicação da Prefeitura de Campo Grande, no governo de Alcides Bernal, é especialista em marketing político e gerenciamento de crise. Talvez até pelo gerenciamento de crise, nós convidamos a Márcia hoje. Tem uma parcela grande de pessoas precisando de já estamos precisando de você, Márcia. Bom dia. Bom dia, gente. Prazer estar aqui com vocês. Para nós é um prazer recebê-la aqui também. Seja bem-vinda. Gerenciamento de crise hoje. A gente até brinca, né? Se todo mundo contratasse a gente tava milionário, porque todo mundo precisa. A gente fica olhando pro país hoje, um dia em que a gente não consegue parar, a semana, 10º dia, Lucas Mamédio, de protestos, de greve, a gente não sabe de onde é que vem a bala. E não é um protesto linear, né? Não é uma coisa que vem só aquele grupo, aquele mesmo grupo, aquelas mesmas pessoas. Deve ser uma sensação difícil para quem tem que gerenciar a crise num tempo desse, né, Márcia? Olha, eu vou te confessar que eu já enfrentei crises complicadas muito complicadas na Prefeitura de Campo Grande. Bom, todo mundo sabe que como foi a administração Alcides Bernal, ele entrou, foi tirado, depois voltou. Na segunda fase, o apoio era menor ainda, apesar a gente sentiu um apoio popular por conta de tudo que aconteceu com a cidade e tal, mas o apoio político era muito menor, assim. Era infinitamente menor. O governo não dava apoio, Câmara, a gente tinha 2 vereadores apenas, então era bem complicado. Então, naquela fase, que foi quando eu assumi a superintendência de comunicação, junto com a minha colega Ana Rita, ali a gente todo dia tinha uma crise, a gente ainda brincava. Vamos abrir o jornal hoje para dar uma olhadinha, do que estão falando mal da gente? Por onde hoje? A gente vai começar? Exatamente. E eram crises das mais diversas, desde lidar com questão de servidor público, porque nas gestões públicas, o servidor público é um assunto muito delicado, né? Até lidar com a própria imprensa, com os colegas, com os veículos. Eu cuidava muito da parte de verba publicitária, né? Então, você ter que dimensionar essa questão da verba, dimensionar o tamanho, as restrições legais, porque eu ainda entrei no ano que mudou a lei, então eu tinha verba menor. Eu não tive a verba liberada como todo mundo. Deve ser um dos cargos mais complicados para se fazer, é você ser superintendente de uma comunicação de uma prefeitura em crise ainda por cima. E do Alcides Bernal. E do Alcides. O Alcides, que é um homem da imprensa, é um colega nosso também, é do rádio, né? Mas que na prefeitura ali acabou assim, não compreendendo bem, talvez até o próprio papel da imprensa, né? Às vezes. Então, o Bernal é uma pessoa que eu considero extraordinária. Eu gosto muito dele, assim. Sim, para sair de onde saiu, às vezes, tem uma história como teve. A minha relação com ele acabou virando de amizade, assim. Eu sempre fui uma defensora muito fiel dele enquanto nós estivemos na prefeitura e defendo até hoje. Isso aí. Mas ele tinha um plano, ele tinha uma ideia, e eu acho que ele achou que seria mais fácil de fazer. Ele não contava que a comunicação, porque ele fazia rádio, né? O rádio, hoje em dia o rádio aqui na CBN é um pouquinho diferente, né? São várias pessoas e tudo mais. Mas ele sempre fez o rádio dele com o ouvinte dele. Ele não tinha alguém no meio para atrapalhar aquela comunicação. Ele seguiu a receita dele. Ele seguiu a receita dele. E eu sempre digo assim, eu não posso pegar o meu cliente, pegar o meu chefe, meu patrão, e moldar. Não, você, Otávio, tem que ser assim. Não, eu tenho que moldar a comunicação ao que você é. Na primeira fase a gente não conseguiu fazer isso. Na segunda fase a gente deu uma respirada, mas foi bem complicado. E como é que é ser cobrado por colegas? Porque muitos assessores de imprensa têm um papel muito difícil que é, enfim, gerenciar a crise, lidar com os colegas jornalistas e em momentos de crise esse diálogo fica um pouco mais tenso. Às vezes nós de cá não conseguimos entender o papel de vocês e às vezes eu não vou fazer esse papo não. Nós. Mas no fundo é todo mundo ali, jornalista, trabalha com informação, mas é claro que um trabalha com informação um pouco mais enviesada e defende aquilo que paga o salário dele e outro precisa da informação para a empresa que paga o salário dele também. Como é que é fazer isso? Então, essa passagem pela prefeitura serviu para mim também para aprender que existem esses dois lados. Porque eu achava muito injusto. Por que o fulano, e aí eu nomeava, por que o fulano tá fazendo isso? Por que o ciclano? Aí você vai amadurecendo, né? Esses 4 anos foram
fantásticos nesse sentido. Uma experiência de vida única, né? Olha, não passaria de novo. Você sentiu que, como jornalista e também como uma profissional da área do marketing, da área da publicidade, o que te ajudou mais? Ser jornalista ou ser essa profissional ligada à publicidade? Publicidade. Sério? Sem dúvida. Mais habilidade. O jornalista é muito focado, né? O jornalista, ele trabalha com fatos, dados e ponto. O publicitário, ele doura, ele convence. Então, eu já tinha essa coisa de convencimento, de dourar, que eu não usei na primeira fase, até porque eu não era superintendente, né? Eu era só uma assessora. E na segunda fase, eu consegui fazer essa relação, por mais desgastada que estava, a gente conseguiu fazer. Uma coisa que a gente fez também é que, enquanto nós estávamos fora da prefeitura, a gente recuperou as amizades. Porque na primeira fase, eu confesso que eu xinguei muita gente. Eu me lembro disso, Otávio. Eu não era jornalista ainda, mas eu trabalhava em redação como estagiário. E eu me lembro, sim, que a relação entre as redações e a assessoria de imprensa da prefeitura não era das melhores. Existia uma atenção em todos os momentos. A gente já ia pedir informação com um certo medo. E a gente já recebia o pedido já com 10 pedras na mão. Uma coisa que nós tivemos que fazer algumas mudanças na superintendência quando nós entramos, que foi tipo, só aceitamos pedido de informação por e-mail. Porque estava todo mundo muito acostumado com Mas hoje é assim ainda, continua. Mas eles continuaram. Continuaram. É mais fácil para eles. Mas você sabe que exatamente, você se preserva. Porque como é que você vai falar? Mas eu acontecia muitas vezes, mas fulano, você não explicou para ele, eu falei por telefone. Aí a gente... As palavras voam, né? E aí quando você faz uma mudança tão drástica assim na comunicação, na relação, que não é nem na comunicação, na relação, você acaba criando uns atritos. Eu tive atrito, o Edivaldo Bittencourt. Eu detestava o Edivaldo. Nosso colega esteve aqui, foi nosso convidado. Então, assim, ele era editor do Campo Grande News na época, né? News. O Edivaldo, tem uma frase dele que eu até ainda tiro sarro nele, que é a frase do título. Edivaldo, esse título está errado. Eu lembro até que era um assunto sobre redução de tarifa de ônibus, que de Ayanduí reduziu, tipo, R$7. E aí, de um trecho lá, aumentou de uns 14 centavos. Pouquinha coisa. Ele pegou os 14 centavos para aqueles... Ele falou que aumentou, né? E a gente fiquei muito bravo. Aí ele virou para mim e falou assim, mas o texto está correto. Assim... a gente que vive o dia a dia. Mas depois que a gente saiu, a gente começou a fazer essa reflexão de que estava errado a relação. A gente também não tinha que... A gente estava muito armado, a gente veio de uma campanha muito difícil que a gente Mas Márcia, armados, impressionante o quanto os assessores de imprensa de órgãos públicos são armados. Parece que é um problema, Lucas, assim, tipo, quando a imprensa liga ou quer uma resposta seja da assessoria de imprensa do governo. Ou o assessor que quer ser o assessorado, isso tem muito, né? Tem assessor que quer ser o assessorado, você pede alguma coisa ou quer uma informação, ele já dá a resposta antes, ele tenta prever, mas a gente pede, você pode pelo menos tentar ver com o seu assessorado se dá para fazer isso, porque... Assim, eu tinha uma visão muito diferente do serviço público. Eu achava que o serviço público, tipo, ninguém quer trabalhar, não. Não, tem muita gente comprometida lá. Você percebeu isso? Sim, e até uma das coisas que também mudou, o meu conceito foi em relação a isso. Mas realmente, a gente, quando tá lá, você fica tenso, você fica receoso, porque você não tá só lidando com uma simples informação. Você tá lidando com uma cidade, você tá lidando com a capital do Mato Grosso do Sul. Então, se você disser assim, a ponte corre o risco de cair, e você não souber falar isso bem falado, você corre o risco de chegar a notícia lá de que a ponte caiu ou que a ponte vai cair tal dia. Aconteceu nos últimos dias do Bernal com a questão do lixo, da Solurb. Ele foi lá, cancelou o contrato e frisou, olha, o serviço não vai parar. A Solurb faz o serviço durante 6 meses e a varrição e tudo mais, a gente continua. Aí um dos sites aí colocou assim que o serviço ia parar. Então, assim, a repercussão negativa foi imediata. Então, você não lida só com informação, você lida também com a imagem do seu cliente, com a imagem do seu assessorado. É uma questão que vai um pouco a mais do que você simplesmente publicar uma matéria no site. Porque você tá tratando da imagem e que às vezes pode ser a vida da pessoa. Um deslize que você dá, um cuidado que você dá, né, você pode acabar com a carreira política do seu assessorado.
Então, acho que a atenção vem daí também. E também saber interpretar o que quer cada um das pessoas que solicitam informação para você, né? Exatamente. Porque são vários veículos, várias pessoas várias e vários cabeças, interesses. várias linhas editoriais, vários pensamentos. Tem aqueles que querem a informação correta, tem aqueles que já querem pegar a informação para pensar aquilo que eles precisam, né? Querem um detalhezinho diferente, querem um bastidor, ou querem dar uma cutucada. E imagino eu que numa gestão que está fragilizada, mas não por uma deficiência dela, mas por uma questão de contexto, isso é pior ainda, né? Isso potencializa, né? Acaba potencializando, e é assim. Mas eu acredito que depois que nós voltamos, e aí quando a gente assumiu a superintendência de comunicação, assim, as coisas deram uma tranquilizada. Pelo menos eu mantive os amigos. Mas vamos falar um pouquinho de política agora, até porque jornalista, quando se reúne, nesse tempo de política, de eleição, tem que falar de eleição também, né? A gente está em tempo de eleição, a gente vive as eleições, a gente vive a eleição de 2014 até hoje, né, gente? Exatamente, não parou, né? Não parou. E esse cenário, Márcia, indeciso, indefinido, um cenário em que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã aqui no Mato Grosso do Sul, qual que é a sua percepção sobre as eleições aqui no estado? Olha, Otávio, eu acho hoje, sinceramente, que não há diferença entre os três pretensos candidatos. Eles não têm diferença de intenção de voto, não. A gente vê assim, o juiz, ele tem um apelo popular e tudo mais, mas ele não tem uma estrutura pessoal, inclusive, de campanha. Um grupo político para dar a base, para poder fazer a movimentação dele ganhar corpo. Olha, para ganhar eleição você nem precisa de grupo, né? O Bernal é um exemplo disso, né? Mas o Bernal, ele tem a capacidade de convencimento, de conversar, de se explicar. O juiz eu não vejo assim, eu vejo acho que pode melhorar? Eu também, a gente acho que tem pode sim, melhora. Assim, não e aí a gente tem que fazer algumas observações. Nós aqui, esse espaço aqui é exatamente para isso. Ele não é político, ele é um magistrado, ele precisa perder aquela mania de juiz, né? Ele não é mais juiz, ele é político agora. Ele tem que tirar a toga. Isso. Né? E ir pra rua. Isso é mais prático, né? Exatamente. Falar mais o palavreado comum, né? É a equipe dele quem vai tentar fazer isso da melhor forma. O André, que é uma pessoa que eu nunca votei, que eu nunca gostei dos governos. Já fala até pelos cotovelos, já fala demais, né? Mas é uma pessoa que é muito boa de estratégia. Porém, eu não sei se ele está preparado para os dias de hoje. Porque cenário, ele sempre foi candidato numa época que redes sociais não faziam diferença. Não, e que ele estava no poder. Ele estava no poder também, grande, né? tudo mais, assim. A estrutura dele foi, as relações dele foram se perdendo, né? A gente tem o Giroto, tem o João Amorim, tem, né? O time dele hoje está praticamente assim, sem poder ajudá-lo, né? Preso. Tem alguns presos, outros que estavam com ele também, tipo o Osmar Jerônimo. Em que sentido? Tá no tribunal, então não vai participar diretamente. E o Azambuja, hoje, eu vejo ele como o melhor preparado para a campanha. Não estou falando que está melhor preparado para a reeleição, mas para a campanha. Ele tem uma estrutura boa, legal, né? Assim, o pessoal dele sabe fazer campanha. Ele está aí com, acho que 37 prefeitos no interior. Isso fortalece muito a base. Aí a gente vê o Valdemir Moca com 61 prefeitos apoiando ele. O que está acontecendo nessa eleição, e divulgou agora, 61 prefeitos anunciam apoio ao Valdemir Moca, senador do MDB. Então, por isso que eu acho que essa guerra de boatos, de cada um tem o seu, a gente não sabe a que ponto de fato. E o André Putinelli esteve sentado aqui e ele disse o seguinte, recentemente: tudo bem, você às vezes tem 37 prefeitos que ele fala que tem, mas como é que estão esses prefeitos nas suas cidades? Eu ainda bato na tecla de que uma eleição estadual depende muito do município. E se você tiver uma estrutura municipal nos 3, 4 primeiros meses antes da eleição, isso já te dá. Porque a verdade, o nosso eleitor, ele vive de momento. Ele não faz análise de que aconteceu aquilo, foi assim, ou foi lento, ou foi... Ele vive do momento da campanha e da empolgação da campanha. Posso só pegar carona, Lucas, antes de você perguntar. Quer um exemplo prático de uma liderando em Minas Gerais com Aécio Neves? Vamos mudar de assunto aqui. Não, mas só ainda falando sobre a questão do apoio dos prefeitos, o momento das prefeituras, ele é muito difícil. Elas dependem muito de recursos federais e estaduais. Então, muitos apontam que ir para ser prefeito hoje, sendo de cargo executivo,
é quase que um atestado de que é de impopularidade. Muitos prefeitos são impopulares. Verdade. E você ter uma quantidade imensa de prefeitos apoiando, mas que não estão propriamente bem em sua cidade, pode te prejudicar. Aí a gente tem que avaliar até que ponto isso é bom, né? E até que ponto isso é ruim, até que ponto é alguém que te apoia, que tá muito mal. Foi falado aqui até tem prefeituras muito grandes e que os prefeitos não estão bem. Exatamente. E que se você... E foi apontado, inclusive, Dourados. Uhum. Dourados. Dourados ele perdeu lá. Dourados era o Geraldo, né? Ele perdeu a eleição. Então, mas que aquilo assim, a gente não pode analisar a questão política eleitoral só de um prisma ou como algo inerte que não se move. Os prefeitos podem não estar bem no momento, mas pode ter uma estratégia aqui que vai fazer com que nesses 2-3 meses eles deem uma alavancada. E a máquina pública? E eles têm. Funciona e sabem usar. Eu só ponderei isso porque pode acontecer, mas com certeza pode recuperar, né? Então, eu não consigo fazer essa análise apenas com os objetos separados. Eu faço análise como... Porque assim, o André é muito bom de campanha política. Mas ninguém vai falar, então tá, André, faz sua campanha política que a gente vai ficar assistindo. Ninguém vai ficar assistindo. Nenhum dos outros concorrentes vai assistir. Qual vai ser a proposta do Putineri? O Putineri vai continuar com o mesmo time que o cercou nos mandatos passados, porque ele considera que ele é parceiro, como diz o Marum, eu sou parceiro, vou ficar junto? Ou o Putineri vai se renovar? Vai fazer um novo time, né? Qual vai ser a proposta? E até que ponto os adversários dele vão deixar ele surfar? Entendeu? Porque assim, a gente não pode considerar uma eleição apenas pelo que... Eu não posso ser candidata e dizer assim, eu sou o melhor candidato, não sei o quê, sem considerar que você vai atacar meus pontos fracos, você vai mostrar por que eu sou ruim. Então, eu não consigo olhar para esse cenário isoladamente, com os pontos isolados. Não, eu vejo um macro. Hoje, na minha opinião, sem os movimentos da campanha eleitoral, quem tem melhor possibilidade? O Azambuja. Óbvio que a hora que a campanha começar, que a hora que as alianças se formarem, esse cenário pode mudar completamente. Márcia Scherer, é natural que você tenha uma estrutura governamental à sua disposição? Naturalmente você tem a obrigação de sair na frente. Porém, os números não mostram isso. Nenhuma pesquisa coloca a Azambuja liderando. Não, mas ele não deve estar liderando mesmo, não. Exatamente, porque não está bem. Aí nós partimos para a realidade. A realidade é, Mato Grosso do Sul terá segundo turno. E em tendo segundo turno, a grande pergunta que se faz será entre Azambuja e Putinelli? Será entre Putinelli e Odilon? Será entre Odilon e Azambuja? Vai ser entre quem? Então, é uma outra eleição no segundo turno. Sim. E quem perder vai apoiar quem? Então, a gente está ainda diante de um cenário extremamente indefinido. Partindo para a eleição nacional, Márcia Scherer, olha o desafio que nós temos pela frente. Gente, eu não tenho noção do que pode acontecer com o país. É muito louco a gente ter uma pessoa presa em primeiro lugar. A produção me lembrou aqui, Márcia, que a gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Tudo bem, não tem problema. Márcia, vamos falar agora de política nacional. A gente está num cenário também bastante indefinido. A gente tem um nome que se desponta, mas que também está na mira da Justiça Eleitoral, que é o Jair Bolsonaro, que muita gente está dizendo que pode enfrentar problema para registrar sua candidatura, assim como o Lula. Colocam hoje, tem muita gente colocando Jair Bolsonaro e Lula em situação de que nem candidatos poderão ser. Essa é uma vertente. É claro que disso aí a se concretizar tem uma distância. Isso ainda vai ser julgado. Mas como é que você vê o cenário nacional hoje? Falando especificamente desse candidato, que eu não cito o nome, eu acho que essa tentativa de não deixar que ele registre a candidatura dele é meio tentando não deixar que ele chegue. É meio utopia, né? Exatamente. Bolsonaro deve ser candidato até porque... Sim, ele falou besteira, ele falou um monte de besteira que deveria tirar os votos dele. Mas nada que o impeça de concorrer. Eu tenho prestado muita atenção que ele não tem evitado participar de entrevistas, de debates, de conversas, de rodadas. Isso deve aumentar. Então, e aí eu tenho percebido que talvez a pressão contra ele vá nesse sentido, de que ele é o candidato que foge da raia, de que ele não está preparado e tudo mais. Mas ele tem um apelo do socorro, né? Eu preciso que alguém resolva os problemas do Brasil. Ele não tem um apelo da razão, do projeto, de que não, nós vamos por essa vertente, que essa vertente vai fazer. Não, simplesmente eu preciso de alguém que me salve dessa crise danada, moral, política, não sei o quê. E aí esse é o cara
das frases feitas, do falastrão, do gesto. Atual, o nosso caçador de Marajá. Só que eu acho que é menos preparado, tá? O Collor tinha já. O Collor já tinha uma bagagem, tinha um certo preparo e tudo mais. Eu acho que ele é menos preparado. Mas nessa comparação, a gente voltou realmente para os anos 90. Nessa comparação, sim, ele é um novo Collor nesse sentido. Ele, né? Quem que não gosta de ouvir que bandido bom é bandido morto? E aí você vai tentar explicar que você não gosta de bandido, você só quer que você respeite. Nossa, aí você, né? Esquerdopata, não sei das quantas, né? Então. Assim, a gente não vai se limitar a falar só do Bolsonaro, mas é impressionante como o nosso estado apoia muito ele, né? Eu tava esse fim de semana com um primo meu que mora em Brasília, ele falou, ele é daqui, ele fala, lá eu não vejo. Pode até ter um apoio muito grande, mas eu não vejo as pessoas não explicitam tanto quanto aqui, adesivos, isso. E é o único candidato, não é porque é ele, mas é o único candidato que a gente já vê um apoio já de, assim, mas explícito, né? O Mato Grosso do Sul é um estado muito conservador. Ele é o estado da bala e da bota, não tem essa, gente. É o estado que mais mata mulheres, que mais tem violência contra as mulheres. Nós somos. O estado da bota. É da bala e da bota. Já foi mais, né, Márcia? Já foi, mas aquele sentimento ainda permanece em grande parte das pessoas. Por outro lado, nós temos a esquerda tentando se reunir, se unir, né? Ciro Gomes, Marina Silva. Mas tá todo mundo perdido, né? Eu acho que eles não estão raciocinando a forma de fazer isso. Se você é daquela esquerda mais teórica, você tem que vir para a prática, você tem que falar a linguagem que as pessoas entendam, você tem que usar os recursos de marketing, tem que usar. Todo mundo parece com medo de colar no Lula, né? E outra, eu acho que vai, mas não vai. Mas assim, o Lula não é esquerda, né? Já vamos combinar. O Lula não é esquerda. Ele não voltou a ser mais agora. Mas por conveniência, né? Quando ele assumiu, eu considero ele porque o cara que eu vivi, um governo que beneficia banqueiro como ele beneficiou. Não, né? pode ser de esquerda. Eu considero ele, assim, no período que eu vivi, o melhor presidente que o país teve. Claro. Eu, enquanto ser humano, foi o período que eu mais tive oportunidades na vida. Mas eu acho que ali, quando ele, justamente o que o Otávio disse, ele começou a não apenas olhar para o macro da população, mas manter algumas regalias, algumas benesses, fazer acordos com o Congresso. Ele não teve a coragem de romper, como a Dilma até tentou, mas também se lascou, né? Então, ele não teve essa coragem de romper com aquela velha política. Então, para mim, ele deixou de ser esquerda. Sabe uma coisa que a gente não está prestando atenção aqui no estado, Otávio? É a ligação entre o candidato, se existe alinhamento político, ideológico, social entre o candidato daqui do estado e o nacional, os pré-candidatos. Por exemplo, o PDT tem um candidato forte aqui, que é o juiz Odilon, ex-juiz Odilon, e tem um candidato que na esquerda está disputando, que é o Ciro Gomes. Mas, veja, os discursos do Odilon aqui são extremamente contrários ao que o Ciro prega por aí. Fazem Brizola se revirar, né? Deixa eu fazer uma pergunta que é importante, até por conta do tempo. Nós, jornalistas, estamos preparados para essa eleição? Não. Ninguém está preparado para essa eleição. A gente não tem noção do que vem nessa eleição. Você pode até criar alguns mecanismos, fazer alguns projetos, planejamento, mas você não tem noção do que vem. 2014, 2016 já foram exemplos disso. As eleições foram... 2016 foi a eleição dos advogados. Eu vivia com advogado dentro do comitê lá, trabalhando o tempo todo. Era mais advogado, precisava mais de advogado até do que a comunicação. A comunicação você tinha ali e seguia. Eu acredito que esse ano vai ser muito mais complicado. Lucas, qual que é a sua avaliação? Também, tá todo mundo na expectativa, né? Essa é uma das eleições que as pessoas estão mais esperando. A gente vê, nós estamos pré-Copa do Mundo, o Brasil é um país que ama futebol, mas você assiste TV, você lê notícias, a gente não ouve falar muito disso, inclusive na rua. Eu acho que é um retrato daquilo que a gente está mais prestando atenção. Por enquanto, existe uma expectativa ainda não tão amadurecida, mas já florescendo, de que essa eleição pode ser decidir o futuro do país, né? A gente não... o principal líder de um lado tá preso, não deve concorrer, o líder das pesquisas, então tirou a referência e estamos sem referência, né? O jogo tá para todo mundo. Márcia, é bom o eleitor ter cuidado com as notícias falsas, né?
Então, as notícias falsas, elas são o grande complicador dessa eleição. Eu acredito que agora é mais, porque antigamente era um panfletinho anônimo. E é né? bom dizer que não é notícia falsa em Facebook, não, é no WhatsApp mesmo, né? Principalmente. Principalmente no WhatsApp, acho que é um dos maiores disseminadores de notícia falsa. E nós, da comunicação, a gente que trabalha com a comunicação, a gente não está sabendo lidar com isso. A gente não está dando conta de combater com efetividade. A gente está perdendo. E tem quem pregue que tudo é fake news. Isso é um problema também, né? É coitado dos jornalistas de redação, né? Que isso. Uma pesquisa até dos Jornalistas Sem Fronteiras mostrou que nos últimos 5 anos o ódio contra os jornalistas aumentou muito. Por quê? Existe um discurso concatenado em bloco de vários políticos e outras autoridades que são contra a imprensa, de que a imprensa prega eu fui denunciado numa operação. De quem que é a culpa? Minha que fez a coisa errada? Não, é do jornalista que colocou a notícia lá. É assim que as pessoas estão fazendo a leitura. A gente quer pedir isso entra no inconsciente das pessoas. Sim. A gente viu ontem, por exemplo, colegas nossos sendo hostilizados por causa da manifestação de caminhoneiro. Senhores e senhoras, jornalista está lá para trabalhar. Jornalista mulher sendo pega pelo braço. Isso é assim, os limites, né? Já foram ultrapassados. Olha, Márcia, foi muito bom te receber aqui. Foi muito legal bater esse papo contigo. Nós aqui do Papo de Redação, uma vez por semana, nós temos o privilégio de conversar com colegas jornalistas. E foi muito legal te receber. Eu agradeço muito. Eu fiquei muito contente com o convite. Se precisar outras vezes eu venho, adoro bater esse papo. Deixa eu mandar um beijinho pro Edivaldo, tá? Porque eu refiz amizade com ele. Ele comentou aqui na nossa live. Não comentou não, né? Mandou um emoji. Hoje em dia é um comentário, né? Então eu gosto muito do Edivaldo, sim, é um profissional que admiro bastante. Tem a dúvida, do blog O Jacaré, inclusive combativo pra caramba. A gente manda um abraço a todos os colegas. Que é um dos que estão sofrendo os efeitos dessa questão. Volte mais vezes, Márcia. Volto sim, obrigada, gente. 11h.